Olá, eu sou a Karen Das, tudo bom? Isso aqui é um canal de autoconhecimento para artistas. Se você é artista já há algum tempo ou se você está começando agora a sua carreira, esse canal tem bastante conteúdo para você conhecer, se conhecer e saber como gerenciar esse processo que é muito intenso, como a gente sabe, certo? Então, se você tem interesse em acompanhar esse conteúdo, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações que semanalmente a gente tem novidades. Então, vamos nessa! Bom, eu gostaria de começar falando hoje sobre de onde eu vim. Por quê? Porque eu faço parte de um grupo, esse grupo se chama Ungambicula, e a gente está junto há mais de 15 anos estudando. E qual que é o nosso foco? O nosso foco é o desenvolvimento da consciência. Então, a gente estuda a consciência, estuda como ela se desenvolve e junto com isso a gente faz arte, certo? Então, o que acontece? Quando a gente se juntou, e eu acho que esse ponto é muito importante, eu já tinha uma carreira de artista, eu era musicista, eu tocava, fazia várias coisas, mas alguma coisa ficava sempre não se encaixava, era uma vida de bastante insatisfação profissional, né? Porque você fica, aí você, por exemplo, quando você toca, é muito desagradável, você toca num barzinho e aí o pessoal começa a falar em cima, ou mesmo quando você toca com outros artistas, é sempre uma vida muito instável. Até que dentro desse grupo a gente conversou e a gente resolveu formar uma banda. E depois disso a gente acabou formando essa cooperativa. Mas qual que era o propósito e a principal viga desse projeto? Que é o seguinte, a gente ia fazer tudo, absolutamente tudo, exatamente como a gente achava que a gente merecia. Certo? Por quê? Cada pessoa ali tinha dentro de si uma vontade muito genuína de fazer aquela arte, uma coisa que surgiu lá no passado. Então, como que a gente fazia para poder honrar isso que a gente sentia, fazer uma coisa realmente boa, mesmo indo contra essa maré que a gente tem, que é essa dificuldade de ser artista aqui no Brasil e tudo mais. Então a gente se uniu, a gente formou esse grupo, a gente tem um espaço cultural que fica em Campinas. E nesse espaço cultural, se você for ver, ele tem muitas artes, ele é um espaço muito lindo. Vou deixar um link para vocês aqui para conhecerem mais sobre o lugar e sobre o projeto e filosofia, certo? Eu estou falando isso para mostrar, na verdade, que todo esse conteúdo que eu mostro aqui no canal, ele é um conteúdo construído com esse grupo. Ele não foi uma coisa que eu inventei sozinha. Então é um conteúdo construído que vem e que continua se desdobrando, certo? Então é o seguinte, o primeiro ponto, tem uma discussão muito interessante que eu já fiz com alguns alunos e tudo mais, que é assim, o dom. Que coisa é essa que as pessoas chamam de dom, né? Porque a gente faz assim, tal pessoa tem o dom, é porque tem o dom, é porque tem o dom. Mas, de verdade mesmo, o que será isso que é o dom? Quando você para pensar, tem uma coisa que assim, desde muito pequeno, muito criança, a gente tem algumas coisas que despertam a nossa curiosidade. E essa curiosidade, mais essa vontade sobre aquele assunto e desenvolver aquele tema, conhecer mais, e o que acontece? Nesse momento você acaba se aventurando muito para esse assunto. E você desenvolve uma habilidade muito evidente. Isso seja você muito pequenininho ou você já grande. Mas o que acontece? Então, imagina que você desde pequeno, sei lá, 2 anos, 3 anos, começa a ter gosta de desenhar, fica desenhando. Aquilo, você vai exercitar aquilo muito. Então, o que acontece? Então, o primeiro ponto, eu queria separar um pouquinho essa coisa do dom de uma coisa como se fosse algo divino que algumas pessoas recebem e outras não. Né? Porque potencialmente, cada um tem um potencial, tem vários na verdade. Quando você de verdade, você vai vendo que quando você resolve enveredar na sua vida e na sua trajetória artística ou qualquer que seja, para você realizar algo realmente grande, você vai precisar lançar a mão de muitos dons diferentes. Né? Assim como eu tocava e hoje eu trabalho com artes visuais também. Então o que é importante aqui? É assim, puxa vida, por que tal pessoa tem uma coisa e tal outra pessoa não tem? Por que eu não tenho aquilo que eu também gostaria de ter, né? Porque existe uma coisa, um foco e um cuidado muito grande que a gente precisa ter, que é sobre a nossa vontade. É você manter a sua vontade acordada, viva, interessada sobre aquelas coisas que te mobilizam. Porque senão, realmente a vida, muito facilmente, ela vira
uma rotina de pagar contas, ir para casa dormir e tal, e vira tudo aquilo lá, e realmente isso não faz sentido, nunca fez, né? Então, bom, ainda sobre isso, existe uma coisa que é assim, tá, então tudo bem, tem essa coisa do dons ter a ver com a sua vontade e aquilo que desperta o seu interesse, mas eu tenho aqui uma ressalva. Vocês não sentem também que de alguma forma você sente como se fosse uma espécie de, entre aspas, chamado? Um sentimento de algo muito genuíno quando você fala assim, gente, eu vim para fazer isso. Quando a gente é criança, isso é muito mais simples e sem filtro do que acaba virando depois que a gente cresce, né? Porque vira toda uma fala sofisticada sobre isso. Mas, de verdade, esse sentimento que a gente tem de que a gente tem uma missão, que a gente tem alguma coisa para cumprir, isso é muito conectado com o que a gente chama de dom. Né? Como se fosse uma tarefa que você tem que cumprir ela enquanto você estiver por aqui. Tá bom, aí um dia, agora eu tava conversando com uns alunos meus e aí veio uma fala assim, eu tava lendo sobre, era uma aula de desenho com modelo vivo, então a gente conversa muito sobre como que é isso e qual que é o que a gente está aprendendo enquanto a gente está desenhando o modelo vivo, no que a gente tem que focar. Eu tava lendo lá uma coisa e tinha eu li um autor, né, que fala sobre isso, que ele falava assim, o artista não importa muito o que ele sabe, senão o que ele faz, né? Porque importa muito essa coisa de que a qualidade do que você consegue entregar, certo? Tá bom. Eu pensei muito sobre isso e falei assim, será que eu falaria isso para os meus alunos? Eu acho que eu entendo essa fala, mas ao mesmo tempo isso pode ser tomado de uma forma tão distorcida. E aí eu fechei para mim um valor importante, pelo menos até agora para mim é assim, que é assim, a gente tem que cuidar de 3 instâncias quando a gente está nesse processo de fazer arte, certo? Primeiro, a gente tem que cuidar do que a gente sabe, sim, certo? Segundo, a gente também tem que cuidar do que a gente faz, porque a gente tem que entregar alguma coisa, né? Isso requer que vire um produto e ele vá para o mundo. E a terceira coisa é cuidar do que é que a gente se torna. O que é que você se torna ao fazer aquilo? Né? O que você... Exatamente isso, o que você se torna? Se você veio da onde você está vindo e para onde você está indo. Se você está indo para um lugar pior ou para um lugar melhor, né? O que é isso que você está construindo com a sua arte e com esse fazer? Certo? Por que tudo isso? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com arte, isso, gente, é fundamental, assim. Quando você trabalha com arte, você está procurando retratar um estado. Você sente uma coisa e você busca, você vai tateando, seja com palavras, seja com imagens, seja com sons, com o que quer que seja. Você fica tateando uma sensação para você conseguir expressar aquilo. E aquela sensação que você conseguir, você vai também desencadear aquilo nas pessoas. Existe uma coisa que é a responsabilidade sobre isso que você desencadeia também é fundamental. Porque você desencadeia dentro, você desencadeia fora. Por isso eu falo que esse fio da consciência, você puxar essa linha lá da raiz e vir desenvolvendo ela, é a responsabilidade sobre a sua trajetória. Isso te constrói enquanto artista, porque se construir enquanto artista não é se construir enquanto artista, é você se tornar um ser humano melhor. Porque no fundo, a tarefa que cada pessoa faz, um pouco tanto faz. Né? O ímpeto que cada pessoa sente sobre seus próprios potenciais, tanto faz. Se não tiver a serviço de te tornar uma pessoa melhor, fica vazio e sem sentido. Agora eu queria trazer um pouquinho, tá bom, eu falei várias coisas, eu queria trazer isso um pouquinho para o âmbito prático. Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estou falando sobre quando eu falo sobre essa coisa da responsabilidade. Então eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e eu quero que você anote, observe ela um pouquinho e você anota exatamente o que você sente quando você olha para essa imagem. Repara o que você está sentindo em relação, como estão os seus pensamentos, como está o seu estado mental, emocional, o que acontece, altera, não altera, o que acontece quando você olha para isso, o que você pensa, o que te ocorre, certo? Faz isso.
Pera. Agora eu vou colocar uma outra imagem e a gente vai fazer exatamente o mesmo exercício de percepção. Percebe o que acontece? Percebe a alteração de um estado para outro estado? Que foi desencadeado só com a presença de uma imagem? Esse primeiro círculo que eu mostrei para vocês, esse círculo sem nada no meio, ele representa, sabe o Ouroboros que Jung falava? Que essa coisa da grande mãe, da natureza autofágica que se devora inexoravelmente, né? Ela tem a ver com essa energia. É uma energia de feminino primitiva, e ela é grandiosa, mas ao mesmo tempo ela tem um poder, mas ela tem um tanto de uma imersão. Você não, o estado, a sensação, ela é um tanto de imersão, um pouco mais difuso. Quando, na segunda imagem, a gente coloca o ponto no meio, o ponto, ele é o seguinte, ela é a consciência. É o que o Jung sinalizava como self. Então, assim, sou eu em relação a. Isso te individua, te separa do meio, né? Coloca o seu ponto de consciência em observação a todo o resto. E todo esse círculo que a gente tem com esse ponto no meio, isso é a base da mandala. O símbolo da mandala, por um lado, ele ficou muito popularizado, isso é interessante. Por outro lado, ele também foi vulgarizado nos seus sentidos, né? E muitas vezes as peças ficam com ares decorativos e tudo mais, mas eu não estou fazendo essa fala para criticar essas atividades com mandalas, eu estou fazendo essa fala para explicar qual é o real poder disso, né? De interferência, de interação com a sua psique e como isso mobiliza coisas, entende? Então, assim, você fazer uma mandala, colocar dentro dessa mandala todos conteúdos e coisas pessoais, aquilo é altamente alquímico, realmente, né? Então, o que acontece? Como que eu concluo aqui a minha fala? Como você vai se ver no meio da sua própria mandala, da sua vida. Essa mandala, esse círculo maior, ele é todos os eventos, todas as coisas, tudo que a sua consciência abarca, fazem parte da sua mandala. Estejam elas conscientes ou não, porque elas vão estar agindo mesmo assim. Então, assim, você colocar esse ponto de consciência sobre tudo isso que te compõe, ou pelo menos sobre entender que a sua realidade ela tem a ver com todos esses pedaços, todas essas partes, aí começa a sua jornada, que é a sua jornada de individuação e de se conscientizar de quem é você e qual é o seu papel e a sua tarefa aqui. Então é isso. Qualquer coisa que você quiser comentar, deixa aqui pra mim. Inclusive, se você tiver dúvidas específicas, também deixa nos comentários, que ele pode ser o tema do próximo vídeo. Então, agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo.